hoje, porque apesar de ser algo assim, né, tradicional no estado, as comemorações do período junino apresentam aí perigos, né, para as pessoas que sofrem com doenças respiratórias. E para falar mais sobre esse tema, hoje eu estou recebendo aqui o nosso pneumologista, Dr. Alexandre Araruna, que vai estar dando aqui, né, algumas dicas para a gente, para você que está em casa, né, que você que está aí passando por esse processo, às vezes está com alguma coisa, está com asma ou está com algum tipo de doença respiratória e não sabe o que fazer, então já fica ligado aqui no nosso programa, tá certo? Bom, minha gente, você que está em casa também pode estar participando do nosso programa através do WhatsApp, mandando sua pergunta, tirando suas dúvidas. Você que está aí pode mandar áudio, pode mandar também alguma mensagem escrita, tá? Fiquem à vontade, tá certo? Mas, doutor, tudo bom? Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Bom dia, Marília. Bom dia. Bora falar um pouquinho das doenças respiratórias e essa época agora junina. Tem muita fogueira, tem muita fumaça, né? Muita gente aí com problemas respiratórios. Às vezes é uma asma, às vezes realmente é uma alergia. Então explica pra gente, né, quais são as doenças que mais atacam nessa época, doutor? Marília, vamos lembrar que a gente está passando pelo período das chuvas, dito inverno, né, na nossa região. E aí, naturalmente, o telespectador vai lembrar que nesse período as viroses é o forte processo, né? É a gripe, é o resfriado, é também o Covid, de certa forma. Isso juntando-se com o nosso período junino, natural da nossa região, né? E aí a gente sabe que nesse período as pessoas que já têm alguma doença do trato respiratório, Marília, essas pessoas têm mais sensibilidade a exacerbar, a fazer acordar a sua doença de base. Digamos que eu tenho uma rinite alérgica. Com esse período, a rinite pode acordar. Digamos que eu tenho a asma, a bronquite, aquela doença que fecha o bronco, que dá chiado, dá tosse, dá cansaço, dá falta de ar. Também tem tendência a despertar, acordar. Digamos que aí nesse momento que as pessoas se aglomeram, as pessoas vão reconhecer que a gente está passando isso aqui, não só na capital João Pessoa, mas também ao longo do estado da Paraíba, as pessoas estão tendo muito contato com o resfriado e com a gripe. A febrícula, a febre, mal-estar, um coriza, uma tosse ou dor de garganta que perdura a média de 5, 7, 10 dias e vai-se embora. Então, esse período, Marília, é exatamente esse período da transmissão. Eu estou dodói, doente, com poucos sintomas às vezes, apresento só uma garganta que arranha, não dou tanto valor, chego no ambiente que as pessoas estão juntas, numa sala, num quarto, numa reunião, num escritório, numa escola, e aí eu passo, feito o efeito dominó para outros. De repente o outro tem mais sensibilidade, às vezes tem alguma doença de base, tem alguma fragilidade da defesa, e neste segundo, às vezes, é mais intenso os sintomas e às vezes até com direito a complicações. É isso mesmo. Agora, tem como a gente identificar essa doença respiratória, algum tipo de doença? Tipo a asma, por exemplo. Tem como identificar a asma? Tem, Marília, idealmente. Vamos só lembrar da asma, já que você pontou com muita característica, que a gente sabe que a asma é uma doença que cerca de 10% da população paraibana é portadora. Quando eu falo 10% da Paraíba, Marília, são de 4 milhões, são 400 mil pessoas. Às vezes nem sabe, tá nos escutando aqui, nos acompanhando aqui e faz, né? Eu não tenho. Então, às vezes isso passa despercebido. Só que para eu documentar em mim, por exemplo, ser portador da asma, eu tenho que olhar primeiro minha família. É verdade. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus avós e tal. E que às vezes passou despercebido. Não, mamãe nunca teve. Teve sim, lá atrás, há 30, 40 anos atrás, nem valorizou pelas circunstâncias do momento, mas passou batido. E essa pessoa é portadora. Mas uma vez eu entender na minha família e tendo os sintomas clássicos, que a gente está falando da asma, né? Do chiado, da tosse, do aperto no peito, do cansaço, que pode ser muito mais intenso ou mais bobinho. E dependendo desta gradação, essa pessoa com essas informações, ela já deve ter ido ao médico, se documentar, buscar fazer o exame de capacidade de pulmão. E naturalmente, uma vez que chega agora, nesse período de festas juninas, nesse período dos resfriados e gripe, por exemplo, essa pessoa já sabendo ser portador, uma vez adoecendo, digamos agora, de um resfriado. O resfriado vem 2, 3, 5, 7 dias, vai-se embora. De repente ele acorda a asma. E a asma vai ficar persistindo, às vezes essa pessoa vai confundir, olha, a gripe não foi embora. Olha, a gripe, que é o vírus, ou o resfriado como queira, tem um tempo curto, um tempo de vida, faz o serviço e vai-se embora. E fica depois apenas o que às vezes a pessoa não sabe ser portadora, por exemplo, da asma, ou como queira, às vezes, que alguns chamam de bronquite.
Doutor, agora a doença mais perigosa do pulmão seria a asma ou tem uma outra doença que pode ser mais perigosa do que a asma? Claro que a gente sabe que tem os cânceres, né? Que o câncer de pulmão, que é uma das doenças muito perigosas, mas falando em respiratória, eu acho que é a asma, né? É uma das mais perigosas. Depende do freguês, né? Digamos que eu nunca venho a ter um câncer de pulmão, então eu não vou elencar o câncer de pulmão, Marília, como algo mais grave. Mas assim, de fato, a asma, que é a sua pergunta, ela é potencialmente o que mais acomete quando a gente fala do trato respiratório inferior dessa vez, porque a gente sabe que tem nariz, e é o respiratório superior. A gente sabe que aqui tem a rinite, que é muito comum em criança. Vamos lembrar das crianças da gente, né? A gente sabe que uma média de 20 a 30% da população vai ter a rinite. Quando eu vou para o andar de baixo, que é o trato respiratório inferior, a asma, que é a sua pergunta, é a mais importante, porque é a mais frequente. É a que, inclusive, pode matar. Quando eu uso como referência outra doença do trato respiratório muito importante, Marília, por exemplo, a pneumonia. A pneumonia, se eu elencar como quem mais interna e mata, esta é a mais importante. Embora, quando eu comparo a frequência da asma, que é muito mais elevado, como eu fiz a conta aqui de cerca de 400 mil paraibanos é portador, e eu comparo com o índice de pessoas que têm pneumonia no estado da Paraíba, é bem menor, mas todavia este mata muito mais. E se eu pegar como exemplo, você propriamente mencionou, o câncer de pulmão, este é bem menos do que, por exemplo, a pneumonia. Todavia, este as pessoas sabem a história. É o câncer de pulmão mais agressivo, que mata com, né, aqueles que têm, né, a sua doença. Mas lembrando que é bom abrir o espaço aqui, que o câncer de pulmão, por sua vez, tem forte ligação com o cigarro. O cigarro eletrônico e o cigarro clássico. Maravilha. Eu falo assim, eu excluí um pouquinho o câncer, porque como a gente está falando da respiratória, eu puxei mais para a respiratória. Mas a pneumonia, o pessoal está falando muito por aí, está tendo um surto, né? Muita gente pegando aí, tendo pneumonia, é verdade? Aqui em João Pessoa tem muitos casos? Tem, sempre tem, Marília, sempre tem. A gente sabe que a pneumonia, naturalmente, só traduzindo de forma muito mais simples para o telespectador, é a infecção do pulmão, por um agente. Ela pode ser confundida com alguma coisa, doutor? Pode. Imaginemos que no início da largada de uma pneumonia, uma vez sendo infecção, que vale tanto a bactéria, o vírus, o fungo, né? No início dos sintomas, Marília, eu posso ter o direito de confundir. Imagine que seja uma largada. Na largada, todo corredor de maratona é igual, vamos concordar. Só com o tempo é que eu vou perceber quem é o verdadeiro corredor e quem está ali só de pipoca, da brincadeira. E a pneumonia também. No início, a pneumonia pode ir com uma febrezinha. Olha, a gripe tem febre no início. Eu posso, eventualmente, ter uma secreção. Olha, uma rinite, uma sinusite pode dar secreção. Eu posso ter uma dor no tórax, no peito. Ora, de tanto tossir, um asmático pode também forjar a dor do tórax semelhante à pneumonia. Então veja que no início pode ser muito semelhante. Mas com o desenrolar das horas do dia, pessoa a pessoa, os sintomas eles vão tomando características mais que vão fazer a gente facilmente identificar. Levando-se em conta a história, o contexto, a boa medicina. Que é uma forma de você ver artesanal pessoa a pessoa, condição a condição e tratar cada pessoa de forma diferenciada. Porque nós somos igual à nossa digital, cada um diferente do outro. E às vezes a doença, Marília, que vem de uma forma X, de tal apresentação para uma pessoa, pode vir de uma forma mais diferenciada e, digamos, menos rica de sintomas para outra pessoa. Daí, às vezes, pode ser confundido. É verdade, porque teve uma pessoa que falou para mim que, tipo, estava com pneumonia, mas não sentiu esses sintomas todos. Eu descobri depois. Tipo assim, né? Não teve aquele sintoma de muita tosse, muita, né? Que às vezes você já começa a ficar meio... Será que eu tô, né? Porque eu tô tossindo bastante, tô com muita secreção. E ela não sentia tanto sintoma assim e acabou descobrindo que estava com a pneumonia, né? A tuberculose é a mesma coisa? Entra também nessa questão das respiratórias? Entra, com muita importância, Marília. Quando a gente está falando de tuberculose, que é outro agente, a gente falou de vírus, que a gente sabe o curso da vida do vírus. 3, 5, 7 dias ele vai-se embora, na maioria das vezes vai-se embora. A gente falou agora há pouco da bactéria, que mais agrava pelo menos para a pneumonia. E agora o terceiro germe, que é um primo distante, digamos assim, mas é um germe diferente e que tem outro curso diferente
Não curto igual a gripe, não tão curto como a pneumonia, mas bem mais prolongado, que a gente vai chamar de tuberculose. E aí esse germezinho, preferencialmente, ele pega pulmão. Pulmão ou pleura. Pleura vai dar água na pleura, as pessoas talvez vão lembrar do termo. Mas quando a gente fala dessa doença, a gente sabe que ele tem instalação lenta. Sim, Diferente daquele paciente que tem pneumonia Marília, que 2, 3, 5 dias chega na frente do doutor, vai, doutor, eu estou morrendo. A tuberculose, ele fica 10, 20, 30, 45 dias com a pessoa, dá às vezes uma febre mata oportunamente, finalzinho de tarde, início de noite. Às vezes dá uma tosse que inicialmente seca, depois vira secreção. Dá perda de peso, dá uma fraqueza especial no momento da febre, porque fora da febre ele até diz, doutor, não sinto nada. E você olhando para ele, você até acredita que ele não tem nada. Mas quando você junta a história, ouve a história bem contada do paciente, examine o paciente, pede os exames, aí você pode diagnosticar tuberculose, o que às vezes, quanto mais tempo, Marília, essa pessoa para fechar o diagnóstico da tuberculose, iniciar o tratamento da tuberculose, essa pessoa está condenando o seu pulmão a ficar com cicatrizes que não serão mais curadas e ficarão ao longo da vida da existência dessa pessoa. Daí, idealmente, pessoas, via de regra, a gente costuma falar de forma generalista, com mais de 2 a 3 semanas de tosse e que achem que alguns desses sintomas que eu acabo de mencionar fazem parte da sua história, procure um posto de saúde, os serviços privados, o que for, para tentar diagnosticar essa chance de ter tuberculose. Maravilha, doutor. Eu vou dar só uma paradinha aqui, vou deixar um recadinho para você que está me assistindo agora. Olha só, você está aí